Fala galera do canal, vamos para mais um vídeo, dessa vez as reações da mídia mineira à escalação do Flamengo, né? Para esse jogo aí decisivo, né, no dia de amanhã, na quarta-feira, entre Flamengo e Cruzeiro. Então vamos ver aí como eles reagiram aí a esse confronto. Se você gosta do conteúdo, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e fica até o final do vídeo. Lembrando que durante o vídeo vai aparecer alguns links para produtos exclusivos do Flamengo. Se você tiver interesse em comprar, acessa lá e fica à vontade. Vamos pro conteúdo. Cruzeiro como visitante tem sido de fato muito indigesto, né? Muito indigesto, inclusive em mata-matas. Eu queria que você falasse sobre isso porque nós não baseamos aqui o que a gente vai comentar em cima do que casas de apostas acham sobre determinados jogos, né? Tanto que se fosse uma prática comum e eles acertassem sempre, ninguém do lado de cá ganharia deles, né? E o lance é desafiar às vezes, mas estão dando um favoritismo enorme, abissal ao Flamengo. Eu queria que você falasse sobre isso e se não falta contar um pouco com o fato do Cruzeiro fora de casa jogar muito bem e ser um visitante indigesto. Eu não vejo o favoritismo dado ao Flamengo dessa forma, não. Eu pelo menos, eu construí o favoritismo do Flamengo assim. Lá em 29 de maio, quando saiu o sorteio, o Flamengo era favorito. E eu tive... eu falei o seguinte: independente do que aconteça daqui até o tempo do confronto, o Flamengo será favorito. O Flamengo podia estar escorregando no Brasileiro, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Quando o Flamengo é eliminado da Copa do Brasil, eu particularmente não diminuo o favoritismo do Flamengo neste confronto. E ele vai decidir em casa, no Maracanã, diante do seu torcedor, onde de fato o Flamengo consegue conquistar o maior número de resultados possíveis. Não acho o Flamengo imbatível para o time do Cruzeiro. Para alguns até talvez sim, mas esse time do Cruzeiro, ele tem condição de machucar o Flamengo. Vamos lembrar que, claro, num contexto diferente, o trabalho do Flamengo mudou para lá e para cá, mas o Cruzeiro, o ano passado, enfrenta o Flamengo, não perde, é verdade. Repito, o técnico que era o técnico do Cruzeiro hoje está no Flamengo, o técnico do Flamengo está fora do país. Eu sei que é um outro contexto, mas mesmo com essa distância de elenco que existe do Flamengo para os outros todos, o trabalho do Arthur Jorge dentro do campo, a forma como ele consegue fazer esse Cruzeiro ser competitivo, o momento individual dos jogadores do Cruzeiro, não me fazem com que eu diga que é um confronto 50-50. Isso aí eu não consigo dizer de forma alguma. Tenho visto o esforço de algumas pessoas em diminuir o favoritismo do Flamengo. Respeito, mas discordo. Mas você acha ligeiramente favorito? Não, ligeiramente não. Bem favorito. Flamengo? Bem favorito? Bem favorito. Eu discordo. Eu acho o Flamengo... Por que bem favorito? Por conta de ser o Flamengo. Por conta do Flamengo dos últimos 7 anos. Pode discordar, mas está discordando da realidade do Flamengo. Nos últimos 7 anos, o Flamengo chegou em 4 final de Libertadores e ganhou 3. Isso aí não sou eu que estou dizendo. E esse Flamengo hoje, quando a gente olha para o Flamengo de 19, o de 19 jogava mais do que esse hoje, jogava, porque talvez não exista outro Flamengo como o de 19, como não existiu como o de 81. Mas em termos de peças, eu acho esse Flamengo bem superior ao de 19. Isso não quer dizer que o Cruzeiro entra derrotado, mas eu acho que o Flamengo é bem favorito, sim, diante do Cruzeiro, como era antes do duelo. Eu não imaginava que o Cruzeiro, porque quando sai em 29 de maio, existe muito trabalho a ser feito ainda. E eu acho que o Cruzeiro andou o suficiente para aumentar as suas possibilidades de passar pelo Flamengo, mas isso não fez com que diminuísse a distância de elenco e a qualidade dos jogadores do Flamengo não cai. Ponto. É só isso. Eu vejo um pouquinho diferente, Valuzinho. Pelo seguinte, pelo momento mais, assim, e eu falo dos conjuntos das duas equipes. Embora o Flamengo, para mim, esteja num viés de crescente agora com o Léo Jardim, o Flamengo, inclusive, aplicou 5 no Mirassol fora de casa. O Flamengo meteu 5 no Mirassol, que é um time que não perdia em casa na temporada passada, fora de casa, e é um time que também está em ascensão no campeonato. O Mirassol já chegou a ser um dos últimos colocados, agora saiu da zona, enfim. Embora o Flamengo também esteja num viés de crescente, de ascensão, cara, não é que eu vou dizer que é parelho em termos de favoritismo. Eu acho que o Flamengo ainda é o favorito.
mas pra mim é algo bem menor, assim. O Flamengo, pra mim, é ligeiramente favorito em relação ao Cruzeiro, pelo elenco que tem. Porque por trabalho, jogar em pra casa, mim, o do Arthur Jorge é melhor do que o do Léo Jardim. Em termos, assim, conjunto, quem tá jogando mais? Quem tem jogado mais, na verdade, né? Não está jogando. Mas quem tem jogado melhor? Pra mim, o Cruzeiro tem jogado melhor do que o Flamengo. Então, assim, hoje, eu acho que o Flamengo é um pouco favorito porque decide no Maracanã, porque tem o melhor elenco, mas eu não consigo, nesse momento, levar em consideração tudo que o Flamengo fez lá atrás. Tento pegar mais o recorte recente. E aí, pra mim, a diferença é ligeira em relação ao Cruzeiro. Eu também acho que é um jogo aberto e o Flamengo vai encarar o melhor momento do Cruzeiro na temporada. Eu acho que hoje o Cruzeiro é consolidado, é um time que se entende, é um time que, independentemente do atleta que esteja em campo substituindo A ou B, o modelo de jogo é cumprido. E eu acho que isso é uma grande vantagem para o Cruzeiro. Eu acho que isso é muito positivo. Então eu vejo o confronto aberto. Se fosse para você me perguntar assim, quantos por cento? Eu acho que 55, 45. Eu acho que eu ficaria nisso. 55, 45, 53, 47. Porque tá aberto. É um jogo totalmente aberto. O primeiro jogo ficou empatado com as duas equipes. Qualquer um que saísse vencedor estava ok. Então eu imagino que vai ser um reflexo do jogo que foi aqui. Eu não imagino o Flamengo soberano porque tá jogando em casa nesse jogo de amanhã. Então eu imagino um jogo aberto, um jogo franco e vai vencer quem tiver mais méritos naquele recorte de tempo. Ontem a gente estava nos Donos da Bola falando sobre a importância das voltas de dois jogadores que estiveram ausentes no primeiro jogo. E a gente sabe da diferença que isso faz também. Sim. Né? Porque tem fizeram muita falta. Perdão. Fizeram muita falta no primeiro jogo. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção. No jogo de ida, o Flamengo ficou muito à vontade num setor onde o Romero é o delegado. Não adianta. Ficou. Ele é. Até porque pelos o Matheus lados Henrique do Fagner não fez também. uma boa partida. Exatamente. Aumentou a taxa de trabalho do Pereira, do Gerson. E aí, quando aumenta a taxa de trabalho do Pereira e do Gerson, eles deixam de fazer por causa de ter que se entregar mais numa função que o Matheus Henrique não está entregando, eles deixam de fazer aquilo que mais se espera lá na frente. Então ficou muito nítido, muito claro. E mais uma vez, por mais que a gente reconheça que o William fez um bom jogo... Não, o William fez um ótimo jogo. O não dá problema pra é a desconsiderar. fase que o Fagner vive, gente. Exatamente. Gente, com sinceridade, eu não vejo o Fagner jogar o que ele está jogando agora desde 18. Pode ler um superchat aqui que eu acho que bate mais ou menos com aquilo que eu acabei de falar aqui a respeito do jogo aberto. Esse foi o JV Goulart, mandou $9,99. E esse favoritismo ao Flamengo, para mim, é uma má vontade em analisar o time do Cruzeiro. Um time muito educado taticamente e capaz de bater de frente com qualquer um. Na minha visão, forças igualadas. Eu também vejo, na questão de futebol, eu vejo bem parecido com isso aqui que o JV encaminhou. Só para deixar claro assim, quando eu falo de favoritismo do Flamengo, não tem nada a ver com má vontade, pelo menos na minha análise. Não, ele não falou de má vontade. O má vontade já estava respondendo sobre as apostas. Não, tudo bem. Mas assim, o jogo é aberto. Inclusive, eu fui... quando eu cheguei aqui na quinta-feira, muita gente falando empate amargo. Eu não achei um empate amargo. Eu achei um empate de acordo com o que foi a partida. O ruim para o Cruzeiro e para o cruzeirense foi ter tomado o gol da maneira que tomou. Porque de resto, o Cruzeiro não concedeu ao Flamengo coisas dentro da área. Boa parte das finalizações... Por mais qualidade que tenha, criou... Isso, e com a falta de dois jogadores que ajudam muito na defensiva. Mas o Cruzeiro não criou oportunidades demais. É verdade. Mas o Flamengo mas naquele criou com o Arroio, foi lá e conseguiu fazer o gol. Então, a lamentar, né? É algo que eu tô batendo na tecla até... Eu fiz um levantamento ontem, hoje com um pouquinho mais de tempo e já às vésperas do jogo, eu quero passar aqui daqui a pouco esse levantamento de quantos gols o Cruzeiro tomou em jogadas de cruzamentos, tá, o HG? Eu fiz esse... O Cruzeiro levou 22 gols com Arthur Jorge, nesses 26 jogos que ele está à frente. Foram 7 gols de faltas laterais ou escanteios. 7 de 22, a gente fez as contas, dá 30%. Tem gente que acha que o Cruzeiro não é sólido defensivamente com o Arthur Jorge. Eu discordo. Eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro.
eu acho 30% muita coisa. Por um jogo decisivo, principalmente, a gente poderia estar falando se não fosse, o se não joga, como já diria o saudoso Willy Gonzer, mas o Cruzeiro poderia estar hoje jogando por um empate para passar as quartas de final. E tomou gols assim, em alguns jogos, e 2 jogos aqui acabaram custando vitórias. Contra o Botafogo, o Cruzeiro toma gol assim. Contra o Corinthians, poderia ter custado os 3 pontos. Cada um numa circunstância diferente, mas eu acho que é onde que o Cruzeiro merece atenção. Mas o jogo é aberto. O jogo é aberto. O Cruzeiro, especialmente nessa Libertadores, mesmo sabendo que agora o mata-mata é diferente, mas a primeira fase do Cruzeiro já é praticamente um mata-mata. E o Cruzeiro foi capaz de ir à Bombonera, empatar com o Boca, com um a menos, capaz de ir à Católica, ao Chile, empatar com a Católica. Católica, que todo mundo deu como um cachorro morto. A Católica foi em La Plata e arrancou um empate com o Estudiantes. Se alguém achar, alguém achar que é fácil ir a La Plata e empatar com o Estudiantes, precisa de se situar um pouco mais da dificuldade do futebol sul-americano. Então, cara, e o Cruzeiro tem uma coisa muito interessante com o Arthur Jorge. O Cruzeiro conseguiu alguns resultados importantes com o Leonardo Jardim no ano passado, fora de casa, mas eu acho que o Cruzeiro muitas vezes vinha com essa de saber sofrer. O time do Arthur Jorge quer jogar e vai tentar jogar no Maracanã. Então isso que você está dizendo vai contra o que disse aqui o Antônio Leal. O Cruzeiro não sabe propor jogo. O jogo do Cruzeiro é reativo. Jogar no contra-ataque. O Antônio Leal está dizendo aqui, eu discordo. Mas está registrada a mensagem. O Mai Camilo, torcedor do Flamengo. O problema para os adversários que enfrentam o Flamengo está no banco, na hora das trocas. Concordo. Perfeito. Concordo um dos problemas. Com o Mai Camilo aqui. Porque quando o Léo Jardim ou qualquer outro treinador que tenha a mínima competência, quando ele olha para o banco, ele consegue variar demais, ele consegue mudar demais, e se ele não quiser mudar só peça, e não quiser mudar o jeito de jogar, ele também consegue. Então, realmente é um problema para os adversários quando o Flamengo olha para o banco. Às vezes o que vem do banco do Flamengo melhora o jogo. Melhora. Pedro. Ou se bobear, manter o mesmo nível. E vamos lembrar, né? Olha o nível. O nível é lá em cima. O Pedro eu não acho, não. Eu achei. Não, o Pedro eu não acho, não. O Paquetá e o Carrascal eu acho. Não o Paquetá pelo gol, mas pela forma. Ele faz o meio-campo do Cruzeiro correr mais ainda atrás do meio-campo do Flamengo. O Paquetá, uma coisa é você criticar uma Copa do Mundo, ele na seleção e tal, mas ele no Flamengo, ele é muito acima da média, gente. Ele é muito brasileiro, ele é excelente. Bom jogador. E repito, eu acho que ele entrou muito bem, nem foi pelo gol. O gol ali é um gol de atacante que ele faz, mas ele entra e aí ele se junta ao Jorginho, se junta ao Pulgar, ele se junta ao Carrascal e o Flamengo controla completamente o meio-campo depois que empata, completamente. Mesmo o Cruzeiro querendo contestar. E aí é onde que talvez tenha faltado a agressividade de um Lucas Romero no meio campo, que realmente faz muita falta. Acho que é uma notícia muito feliz. Acho não. É uma notícia muito feliz pro torcedor do Cruzeiro. Vai falar assim, mas você tá colocando, introjetando num Romero num aspecto de... Gente, o conjunto melhora. Muito. O conjunto é igual as joias do infinito do Thanos. O que é... Quando ele não tem quando ele tem todas as joias ali, a força dele é diferente. O Cruzeiro vai com o que tem de melhor. Por conta do Romero e por conta do Fagner. E vou falar, mudou a minha cabeça, tá? Eu iria de Vidalba. Eu iria de Vidalba contra o Flamengo. Eu quero mais liberar o Fagner Gente, repara o gol, o segundo gol do Cruzeiro, lá na Neoquímica Arena, o Fagner tá quase dentro da área. Você me mandou um vídeo ontem de eu não sei quem é o rapaz que fez. Amigos, parece que a mídia mineira está realmente assustada, né, com esse confronto entre Cruzeiro e Flamengo, né, no Maracanã. E eu concordo que eles têm motivos para isso. Embora o primeiro jogo tenha sido um empate, né, um jogo equilibrado, embora tenha tido erros de arbitragem, eu acho que se o Cruzeiro tinha a intenção, a expectativa de se classificar sobre o Flamengo, ele precisava vencer o jogo em sua casa, né? Para vocês terem ideia, foi um dos maiores públicos, se não o maior público da história do Mineirão, né? Então, havia clima, havia torcida, né? O time do Cruzeiro é um time bom, mas não conseguiram se sobrepor ao Flamengo, né? Empataram em casa e agora vão vir para decidir no Maracanã, onde a gente sabe que o Flamengo é quase imbatível. Quase imbatível. Então, realmente essa preocupação da mídia mineira é verdadeira. E a gente sabe que realmente o Flamengo em casa, no Maracanã, realmente
é muito difícil de ser batido, né? E o elenco, né? O elenco, a diferença, né, de níveis de banco de reservas, por exemplo, é abissal, né? Você entrar com o Bruno Henrique, você entrar com o Pedro, com o Paquetá, né, que podem ser titulares também, né? Depender do que o treinador escolha fazer. Então eu acho que a preocupação do Cruzeiro ela é real. E eu acho que é muito difícil o Cruzeiro conseguir arrancar alguma coisa aí do Flamengo. Só se o Flamengo realmente der a oportunidade, que eu acho que não vai. Então eu acho que o torcedor pode ficar aí otimista para esse jogo, porque o Flamengo vai se classificar. Eu quero ver a opinião de vocês também nos comentários. Qual deve ser o time titular para vocês contra o Cruzeiro amanhã? Deixe aí a sua opinião. Se você gostou do conteúdo, não esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.